O que é o equilíbrio químico? Bom, o equilíbrio químico é uma situação em que a proporção entre os reagentes e produtos de uma reação química se mantém constante ao longo do tempo. Foi estudado pela primeira vez por um químico francês, em 1830. Pela teoria, toda reação química ocorre nos dois sentidos de reagentes se transformando em produtos e de produtos se transformando de volta em reagentes. Contudo, em certas reações, como a de combustão, praticamente 100% dos reagentes são convertidos em produtos e não se observa ocorrer ao contrário. Essas reações são chamadas de irreversíveis. Há também uma série de reações nas quais, logo que certa quantidade de produtos é formada, estes tornam a dar origem aos reagentes. Essa reação possui o nome de reversíveis. O conceito de equilíbrio químico restringe as reações. Apesar das concentrações dos reagentes dos produtos serem constantes no equilíbrio químico de uma reação, os fenômenos direto e inverso do processo, que é reversível, continuam ocorrendo, ambos na mesma velocidade. Dessa forma, as reações direta e inversa se anulam, o que justifica o fato da concentração dos produtos e dos reagentes serem constantes no equilíbrio químico, apesar da reação nunca ser interrompida. Ou seja, o equilíbrio químico é o nome dado para o estudo da físico-químico, que estuda qualquer reação reversível. Alguns pontos que valem ser lembrados no equilíbrio químico é que a velocidade da reação direta é sempre igual à da inversa, e que graficamente é detectado quando as curvas passam a ser constantes em relação ao eixo. E podem sim ter participantes gasosos, líquidos, aquosos ou sólidos. Ela pode ser calculada em relação à concentração de mol por litro, a pressão parcial ou número de... De acordo com o estudo da quantidade de cátions de hidrônio e hidróxido, os meios podem ser classificados em ácidos, básicos ou neutros. Quando envolve a dissolução de sal em água, a constante de equilíbrio passa a envolver a hidrólise. Se a solução é formada por ácido ou base fraca, juntamente com sal, forma-se uma solução. Agora iremos falar um pouco sobre o gráfico do equilíbrio. O gráfico de equilíbrio químico apresenta sempre as mesmas variáveis: tempo no eixo X e concentração em mol por litro no eixo Y. Qualquer curva descendente pertence a um reagente e qualquer curva ascendente pertence a um produto. Variáveis de um gráfico de equilíbrio. Identificamos uma situação de equilíbrio quando as curvas pertencem a um gráfico tornando-se horizontais em relação ao eixo da concentração. Situação de equilíbrio em um gráfico. Quando acontece o deslocamento de acordo com o princípio da lei de Chatelier, existem três variáveis que podem perturbar o equilíbrio. Primeiro, a temperatura, a pressão e a concentração. Sempre que o equilíbrio for perturbado, ele irá trabalhar de uma forma contrária à perturbação para criar uma nova situação de equilíbrio. Se a concentração de participante diminui, o equilíbrio desloca-se para o lado dele. Se a concentração de participante aumenta, o equilíbrio desloca-se para o lado. Já se a temperatura aumenta, o equilíbrio desloca-se no sentido endotérmico. E se a temperatura diminui, o equilíbrio desloca-se no sentido exotérmico. Já quando a pressão aumenta, o equilíbrio desloca-se no sentido que apresenta menor volume. Se a pressão diminui, o equilíbrio desloca-se no sentido que apresenta maior volume. Agora a gente vai resolver uma questão. Nas condições ambientes, é exemplo de sistema em estado de equilíbrio 1. A. Xícara de café bem quente. B. Garrafa de água mineral gasosa fechada. C. Chama uniforme de bico de... D. Poção
de água fervendo em temperatura constante e é tigela contendo feijão cozido. Bom, gente, a alternativa certa aqui é a letra B. O estado de equilíbrio é caracterizado quando as taxas de desenvolvimento e velocidade das reações direta e inversa igualam-se sob temperatura constante. Porque na alternativa B, a garrafa está fechada, então não há troca de calor por meio externo. Então, essa é a alternativa certa.